Pastor Elias, ele foi fazer um tempo de estágio lá em Maringá, quando eu era pastor ainda, foi muito bom. Ele é pastor hoje na igreja de Presidente Prudente. Eles estão vivendo um tempo muito abençoado lá no ministério lá. E ele está vivendo um tempo muito especial com a sua família, né? E a gente tem uma alegria muito grande de ouvir. De manhã já fomos tão abençoados pela palavra que Deus colocou no coração dele. Queria que vocês recebessem com muita alegria. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado a todos pela atenção e uma boa noite na paz e na graça de Cristo Jesus. Amém? É uma honra estar aqui com os irmãos, a convite do pastor Carlos aqui, que, como disse, nós desde 2007 temos uma amizade pelo estágio que fizemos em Maringá e depois retornamos a Presidente Prudente. E eu estou aqui desfalcado da minha esposa porque há 1 ano e meio ela teve um diagnóstico de esclerose múltipla e está com algumas limitações, e ela gostaria muito de estar aqui. E deixo o abraço a todos vocês. E o meu filho mais novo não veio porque há 2 semanas ele ganhou um Xbox novo e ele está no primeiro amor, né? Então é difícil a gente tratar essa situação. Então eu falei, para não haver uma crise, então fica minha esposa e fica um guarda-costas com ela, e assim eu venho com uma boa acompanhante. Minha filha toca bateria, guitarra, violão, e a gente vem ouvindo música, analisando, olha, essa música aqui é legal, olha só, essa música aqui, parece que esse teclado aí atrapalhou essa canção tão linda, está muito alto, ou senão, olha só, a bateria aqui está marcando certinho. A gente vai conversando e olha essa guitarra aqui, olha esse baixo lá no fundo, e a gente vai conversando, e foi uma ótima viagem com a minha filha. E é uma alegria estar aqui, em Londrina, com vocês, para nós compartilharmos a palavra de Deus. Eu não merecia sequer estar aqui, mas a graça de Jesus nos trouxe até aqui. Eu não merecia estar falando de Jesus, eu merecia estar prostrado diante dele o resto da minha vida apenas, mas ele nos levanta e nos toma pela mão e diz, eu te ajudo, não temas, porque eu te ajudo. Então, nós vamos seguindo na caminhada, aproveitando os privilégios que Jesus nos dá, e um deles é estarmos aqui nesta noite. Amém? E agradeço de coração a oportunidade, o convite, e eu gostaria de falar com você nesta noite de confiança, porque confiança é algo primordial, fundamental, necessário completamente para que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida normal, uma vida abençoada, uma vida saudável. Como assim uma vida saudável? A gente pensa em vida saudável, pensa em alimento saudável, né? Aí corre todo mundo para comer tal coisa, aí depois, não, esse excesso disso faz mal, aí sai daquilo, vai para outra coisa, tome chá disso, aí toma o chá, depois de muito tempo, não, esse chá atrapalha o fígado, uma volta, muda o chá, e as pessoas ficam peregrinando no campo do que é saudável, do que não é, e assim nós caminhamos. Mas a confiança é importante para termos uma vida saudável. A confiança nos estabiliza emocionalmente, psicologicamente. A nossa vida social, ela precisa de confiança. Já pensou você ter amizades que você não confia? É uma coisa horrível. Você tem uma família que você não confia. Ontem, a minha irmã, quase mais velha, porque nós somos em 7 em casa, e a minha irmã mais 220 por hora, 220 watts, ela falou, uma outra irmã minha ia mudar, e ela é solteira, falou assim, tem que fazer a mudança sábado, você vai lá? Você vai, né, seu irmão? Falei, tudo bem, pode confiar, eu vou. Então a família tem que ter confiança, as pessoas têm que ter confiança, nós precisamos da confiança para vivermos. Tanto é que o nosso país viveu uma crise, estamos ainda vivendo o resto dela, espero que ela acabe, e é uma crise de confiança. O mercado não confia, as coisas ficaram desequilibradas, e aí então, sem uma confiança, o mercado não investe, sem investimento, passamos o que nós estamos passando por aí. Outra coisa, nós podemos dizer que confiança é a crença de que não haverá falha em algo ou em alguém. Confiança também tem a ver com a boa fé. E eu me lembro quando eu advogava, e aí então chegou um senhorzinho, era lá no começo, né? E nós fizemos um serviço para ele, e era um senhorzinho que morava no sítio, ele chegou assim, e aquilo foi feito de forma gratuita, o Estado é que subsidiava aquilo, e no começo a gente tinha que submeter ao SUS do campo jurídico lá no Estado.
E aí aquele senhorzinho chegou e falou assim, olha, eu tenho um porquinho que eu deixei ele engordar bastante, e eu queria dar esse porquinho para o senhor, já é quase final de ano. E eu falei assim, não, o senhor não pode fazer isso daí, porque senão vão entender que eu estou cobrando isso daí do senhor, e vão duvidar da boa fé que eu tenho, e da boa fé que o senhor tem, da nossa confiança. Isso vai dar um problema, eu posso cair até numa questão de problema de ética, de falta de ética. Então eu agradeço, mas não me dê o seu porquinho. E eu fiquei sem porquinho aquele ano, porque não podia quebrar a confiança que nós tínhamos estabelecido, né? Quando uma pessoa quebra a confiança, o estrago é muito grande. O estrago é muito grande. E para se construir a confiança entre nós, não é uma coisa fácil, é uma coisa que leva tempo, mas para desconstruir é rápido. E para reconstruir, meu Deus, que trabalho! Confiança é fundamental. Confiança é algo que nós necessitamos para viver. E eu gostaria de falar no Antigo Testamento sobre a questão de confiarmos no Senhor, da verdadeira, da maior de toda a confiança. Eu gostaria de ler o que está em 1 Samuel 17, 45, e eu gostaria de destacar que confiança é a fé que se tem em alguém, é a fé de que aquela pessoa vai fazer, é a convicção, mesmo que eu não conheça toda a história, mas eu sei que aquela pessoa garante a história, eu sei que aquela história vai dar certo, eu sei que aquele trato vai dar certo, eu sei que aquela palavra é fiel, é verdadeira. Então confiança, ela tem a ver com esta fé que nós temos em alguém. E neste momento, nesses dois versículos, esse primeiro e o próximo, eu gostaria de destacar da fé que nós temos, da confiança que nós temos no Senhor. E eu gostaria de ler esse texto, porque esse texto é um texto muito conhecido, muito cantado, muito falado. A gente nas escolas infantis, a gente vai da igreja, a gente vai aprendendo, a criança vai entendendo que o Davi derrubou Golias, tal. Até no comercial aí de TV, às vezes usa o Golias, o gigante. Alguns tratam como lenda, alguns falam de uma forma muito superficial. E eu gostaria de ler com você com atenção este versículo, somente esse versículo, e veja bem. Davi, porém, disse ao filisteu, ao Golias, que na verdade não era bem um filisteu, mas estava a trabalho dos filisteus: tu vens a mim com espada. Essa espada já era de ferro, era uma novidade na época, porque eles estavam rompendo, já tinha rompido o cobre, já tinha rompido o bronze e agora quem tinha o ferro ganhavam as guerras. Tu vens contra mim com a arma mais sofisticada da atualidade, com lança e com escudo. Eu tenho ataque perto, eu tenho ataque para longe e eu tenho a defesa. É isso que o inimigo tinha, no caso. Porém, Davi diz assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele gigante falou: como que é? Exército? Mas você não tem ferro. E aí o Davi fala uma coisa que é aparentemente absurda e ridícula. Ele fala assim: o Deus dos exércitos de Israel. E aí o gigante fala assim, cada coisa doida que a gente vê nesse mundo. O cara bate quase na minha cintura. O cara não tem nada. Eu tenho ferro. Eu tenho altura. Eu tenho treinamento. Eu tenho para perto, para longe, para defesa. E esse cara vem falar que tem um tal Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, e dos exércitos de Israel, que está todo mundo aí com medo, mais de 40 dias, todo mundo aí tremendo na base. E nós conhecemos a história, e antes disso ainda, Saul quis colocar, e o verso 38, se você quiser depois ler na sua Bíblia, Saul quis pôr em Davi um apetrecho de guerra, uma indumentária, uma vestimenta, e depois uma armadura, e depois um capacete de bronze, e o texto ainda fala de bronze, ou seja, uma arma vencida. E Davi vai, tenta, fala assim, não dá certo não, deixa eu ir com a minha arma. E aí nós, às vezes, nos equivocamos e achamos que Davi foi contra Golias com o quê? Com o que Davi foi contra Golias, irmãos? Com uma funda e algumas pedras, correto?
Mas nesta noite nós queremos falar daquilo que era mais do que aquilo que era aparente. Davi foi contra Golias apenas com uma arma, a confiança. Ele confiava que ele ia acabar com aquela guerra. Muitas vezes, à nossa frente estão as coisas mais difíceis e de ferro, ataques novos do diabo. Quando você pensa que não existe mais um ataque do diabo, parece que aparece na sua frente. Uma tentação nova em folha. Uma situação que você realmente entende, vê que é impossível aos seus olhos. Mas o interessante é que nada que estava aos olhos de Davi ultrapassava aquilo que estava na fé, na confiança de Davi. Davi tinha tudo para ser como os outros, como o rei, que sem querer coloca a túnica em Davi, já declarando que ele estava deixando o reino e Davi seria o próximo rei. E ali então, o Davizinho, entre aspas, numa confiança ridícula, prevalece diante daquele que se achava o maioral e o poderoso para derrotar Davi, Saul, os irmãos de Davi, os soldados de Israel e todo Israel inteiro. Você tem que decidir como você deposita a tua confiança nas armas, nas coisas visuais, ou a tua confiança está acima daquilo de mais terrível que acontece na sua vida. Que a sua confiança esteja no Senhor, porque foi essa confiança que Davi teve, e foi essa confiança que derrotou Golias. Não foi aquela pedrinha, não foi aquele estilingue, foi a fé, a confiança, a determinação de Davi. Você nunca mais, gigante, não quero saber sua altura, não quero saber o que você tem, eu quero dizer o que eu tenho, e eu confio no Senhor, e essa guerra acaba hoje. Confie no Senhor, vença as suas batalhas, vença as suas batalhas com o melhor recurso que nós podemos ter, que é a confiança no Senhor. Amém? No Velho Testamento, nós vemos essa história de Davi, e eu quero levar para o Novo Testamento o que está lá em Lucas 5:5, e também confirma que a confiança é a fé que se tem em alguém. E esse versículo é um versículo que nós também estudamos desde criança. Se você é uma pessoa que está na igreja desde o berço, eu pelo menos desde o berço, aos 12 anos, eu então decidi pelo batismo, e estou na igreja missionária desde a minha vida, não sei o que é outro ambiente do que a igreja. E aqui esse texto nós ouvimos bastante, é o texto da pesca maravilhosa. Os caras trabalham a noite toda, começo da noite, meio da noite, 1 hora depois, eles tentam pegar o peixe, eles falam, não, o peixe está aqui, não, o peixe está lá, então joga lá, não, está aqui agora, eu acho que o peixe que foi ali, ele foi para lá, ele já voltou aqui, eu acho que já deu hora, vamos lá, não, o peixe voltou, joga lá, e ficou a noite toda tentando pegar o peixe, os peixes, ficaram a noite toda, e os peixes só enganando. Mas chegou aquele que criou os peixes, chegou aquele que criou os mares, chegou aquele que estava na criação, chegou aquele que é o verbo vivo, e ele chega e fala assim, olha, diz a Simão, você pega e lança em tal lugar, e aí o Simão diz algo maravilhoso que demonstra um dos maiores versículos de confiança, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, ou seja, mestre, nós fracassamos, mestre, nós não conseguimos, mas sobre a tua palavra, mas com o teu plano, mas segundo a tua vontade, mas segundo a tua determinação, nós faremos, nós lançaremos a rede conforme a tua coordenação. E eles lançaram a rede, e você pode ler, que aí vai dizer que eles pegaram bem onde estavam os peixes maiores, que tanto que eles não estavam conseguindo controlar a rede, e a rede poderia quebrar-se. Quando nós confiamos no Senhor, e reconhecemos os nossos fracassos, a nossa confiança, ela atinge o alvo, e quando a nossa confiança atinge o alvo, atinge o coração de Deus,
A pesca é maravilhosa. Na sua vida, nos seus negócios, na sua família, nas suas decisões, procure sempre ouvir Jesus e confie na palavra de Jesus. Amém? Confie, querido, confie. Eu quero dar uma pausa de tudo que é positivo na confiança, e agora eu quero falar de algo que nós temos que também tomar cuidado, que é quando nós temos um excesso de autoconfiança, porque todos nós precisamos também ter confiança em nós mesmos, precisamos ter confiança nos outros, precisamos ter uma certa autoconfiança capaz de nos fazer viver. Nós temos que ter autoconfiança quando a gente pega o carro, fala, não, eu vou daqui ali, eu vou dirigir o carro e vou chegar lá, se Deus quiser. Eu tenho que ter autoconfiança. A mulher tem que ter uma autoconfiança quando ela vai bater um bolo, e ela não pode parar no meio do caminho e falar assim, eu acho que não vai dar certo, eu vou parar. Não, começou, os ovos já foram quebrados, o leite já foi colocado, a farinha já foi mexida, tem que seguir a estrada, tem que acabar, tem que ter confiança que vai dar certo, não pode ficar com medo. Você pegou o carro, vai, querido, não para. Você está na estrada, vai ultrapassar, então ultrapassa. Se não dá, então não começa, aí não tem acidente. Nós precisamos de autoconfiança para muitas coisas, mas nós não podemos ter um excesso da nossa autoconfiança, porque quando nós começamos a confiar em nós mesmos, há desastres. Eu gostaria de ler um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 13, e é um resumo dos versículos de 1 a 3, e eu gostaria de ler, lembrando que na primavera, era a época em que haviam as guerras, porque parecia que havia um tratado ali de evitar no período da colheita. Todos precisavam comer, então eles diminuíam o ritmo das guerras na colheita, os homens iam fazer a colheita, mas já na primavera era a época que eles ficavam preparados para ir para a guerra, e era essa época, a época da primavera, a época que os reis saíam para a guerra, e Davi não foi para a guerra. Ele enviou para a batalha o Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram, os israelitas derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Era uma fortaleza, uma cidade, uma região que eles tinham ali para finalizar, para conseguir a batalha final. Mas o Davi permaneceu em Jerusalém. E é ali que está o X da questão. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Ele estava tão autoconfiante que ele falou assim, eu não preciso mais orar de madrugada. Eu não preciso mais fazer os salmos da madrugada com o Senhor. Eu posso dormir regaladamente. Ó minha alma, ó Israel, ó reino, olha só como está o reino de Israel. Ele estava com autoconfiança de que estava tudo sob controle. Nós temos que, pela fé, termos confiança que Deus está cuidando, irmãos, mas vigiai. Jesus, ele sempre diz, vigiai e orai, para que não entres em tentação. O Espírito perfeito está sempre querendo o bem, mas a sua carne, 24 horas, se tiver um segundo a mais, ela quer o pecado. E Davi fica até tarde. E ali então, ele sai da cama e começa a passear pelo terraço. Ele nem vai fazer os despachos do líder, do presidente, do governador, do rei que ele era. Não, ele vai passear. E do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E às vezes nos filmes passa aquele super banho, não, é canequinha, né? Não tinha tanta água assim, era no baldinho, era na bacia. E aquela mulher se banhava porque ela estava saindo do período da menstruação. E a Bíblia registra isso para mostrar que ela não estava grávida, tanto que ela estava saindo da menstruação, se você ler o texto todo. E era ela a mulher de Urias, uma mulher bonita, tomando banho, um rei espertão, perdendo o tempo e entrando na maior fria da história da biografia dele. E era a mulher do Urias, o hitita, que estava na guerra. Muito mais homem do que Davi nesse momento. Um homem de guerra que foi para a guerra e confiava no Deus de Israel. E nem hebreu, nem israelita ele era. Era um hitita, que era um povo que estava antes dos hebreus chegarem ali. E vocês sabem a história, Davi comete um erro grave, e para piorar, ele comete outro erro mais grave ainda, chama lá
e ele mesmo manda o próprio Urias levar uma carta secreta para o general da ponta, e lá o general abre a carta e fala: mande Urias na frente de batalha mais ferrenha, onde tiver mais flecheiros, manda ele lá. E o general olha assim e fala: mas logo ele, que é um cara bom, vou mandar para esse lugar? Se eu perder ele, bom, o rei está mandando, manda. Urias morre confiando em Deus, confiando que o Deus de Israel ia vencer, mas ele morre, dá vida pelos seus soldados, dá vida pela nação de Israel, mesmo sendo hitita. E o rei de Israel, cheio de autoconfiança, está iniciando o maior problema da sua vida. A confiança em Deus tem que ser 110%, mas a confiança em nós, ela tem que ser limitada. E nós sempre temos que estar falando: Espírito de Deus, eu estou confiando muito em mim? Espírito Santo de Deus, eu estou fazendo no meu braço? Porque a história de Davi foi um desastre. Acreditar no nosso potencial, tirando Deus da jogada, é um perigo. Eu falei aqui de manhã e repito, muitas vezes, nós chegamos e caímos na onda do mundo. Você viu, graças aos bombeiros, a pessoa foi resgatada. Olha, graças ao médico, a pessoa foi curada. Graças ao professor, meu filho é um ótimo aluno. Graças ao pastor, veio aqui nos visitar, nos ajudar. Olha, meu filho agora está... Não, irmãos, pare de graças a fulano. É graças a Deus. E louvado seja Deus pela vida do professor, do bombeiro. Parabéns ao doutor, ao médico, ao engenheiro, ao faxineiro. Parabéns, mas graças é a Deus. Ações de graças rendemos a Deus, porque se Deus não permitisse, ninguém estaria aqui nesta noite. Nós não levantaríamos da nossa casa, não teríamos força para pegar um copo de água. Então, graças é a Deus, irmãos. E elogie as pessoas, parabenize as pessoas, mas graças é a Deus. Vamos parar de entrar nessa onda do mundo, de dar graças às pessoas. Ação de graças é a Deus. Respeito às pessoas, parabenização às pessoas. E às vezes nós começamos a ter uma autoconfiança exagerada e perdemos o bom senso. Nesse caso, Davi perdeu o bom senso. Davi praticamente correu o risco de perder o reino. E só não perdeu porque ele se humilhou ao ponto de dizer: só não retira de mim o teu espírito, Senhor. Davi abriu mão até do reino, de tudo, da coroa, de tudo. Ele falou: só não me retira o teu espírito. E aí Deus tem compaixão, perdoa Davi, mas o estrago na família de Davi já estava feito, a morte da criança já estava definida, os enroscos que Davi teve depois de colheita desse problema foram terríveis. Então não é bom nós evitarmos a autoconfiança em excesso, porque não dá certo, irmãos, não dá certo. Você pegou o seu carro, lembra, tem limites, e eu tenho que me submeter a esses limites. Você está com a sua moto, tem limites. Eu estive com a minha esposa no Hospital Sara Kubitschek em fevereiro, março desse ano, quase 30 dias lá, talvez o melhor hospital na América Latina de reabilitação, algo fantástico. E quantos jovens, e os elevadores, a estrutura, o elevador, a alimentação, o trabalho dos médicos, da enfermagem, da fisioterapia, dos TOs, de tudo, é incrível. Ali é um Brasil diferente. Quando eu entrava naquelas instalações, era outro país. E gente do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, de todos os lugares. E às vezes entrávamos no elevador, um elevador imenso, e ali 6, 7, 8 cadeirantes, jovens, e muitos deles porque não respeitaram os limites de velocidade de suas motocicletas, de seus veículos, e jovens que não iam mais poder andar, porque tinham muito autoconfiança. Eu até brinquei com um professor e coordenador de uma parte lá, falei assim: rapaz, tinha que ter uma lei em que as pessoas, para tirar carteira de motorista, principalmente de moto, teria que fazer um circuito de 2 horas na cadeira de roda, porque aí ele ia falar assim: puxa, se eu bater eu vou ficar limitado. E aí talvez isso ajudaria a nós perdermos tantos jovens por excesso de confiança. O excesso de confiança nas tentações, o homem fala assim: não, é só uma amiga. Não existe amiga. Se você casou, a sua esposa é sua amiga. As outras pessoas são colegas de trabalho, irmãs da igreja, mas não é amiga para ficar abrindo o coração. Não, mas eu, pastor, eu não tenho problema não.
Eu amo a minha esposa. A mulher, não, mas aquele cara, ele fala bem, é meu amigo, eu confio no meu taco. Confia nada. A autoconfiança em excesso é um problema para qualquer pessoa. Então cuide para que o estrago de Davi não destrua, como foi em Davi, não destrua também a sua. Eu tenho que tomar cuidado para que não destrua a minha vida. Se nós vemos um excesso de autoconfiança no Velho Testamento, eu gostaria de falar de um dos fatos, de um dos casos de autoconfiança no Novo Testamento, porque a autoconfiança em excesso é sinal claro de desastre. Olha Lucas 27, do 57 ao 62, em resumo, que é quando Pedro, Jesus chega para ele, falou: Pedro, meu amigão, Pedro, é o seguinte, ó, você vai me negar, desse jeito que você está, você vai me negar. E o Pedro chega e fala assim: eu não, eu confio no meu taco, eu não vou negar o Senhor não, de forma alguma. E Jesus fala: você vai me negar, está piorando a situação, eu não vou negar. E Pedro, em vez de falar assim: Senhor, o Senhor que sabe todas as coisas, eu vou negar, Senhor, me ajuda porque eu não vou negar não, Senhor, eu quero que o Senhor me diga como fazer para não te negar. Pedro não fez isso. Pedro falou assim: não, eu não vou fazer isso, inclusive eu sou o melhor deles aqui, ó, de todos eles, eu não vou te abandonar, não vou te negar. Nossa autoconfiança, irmãos, ela corrói a nossa alma, causa muitos estragos. O texto diz que mais Pedro negou Jesus, por mais de uma vez. Imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, tão amiga, tão maravilhosa, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, por causa da tua autoconfiança em excesso, Pedro, 3 vezes você vai me negar. E havendo saído, Pedro foi e falou: é verdade. Pedro contestou o mestre. Pedro falou: não, Senhor, o Senhor está enganado. E Jesus falando: você vai me negar. E o discípulo falando para o mestre: o Senhor está enganado. Muitas vezes a nossa autoconfiança faz nós discutirmos com Deus, discutirmos com um cristão mais velho, discutirmos com pessoas desnecessariamente, irmãos. A gente tem que ter, na lição de Pedro, uma sensibilidade para os toques do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O discípulo não pode questionar o mestre. O discípulo não pode questionar aquele que está ensinando ele, como se agora o aluno sabe mais que o professor. Eu sei que nós vivemos uma democracia, eu sei que nós temos que ouvir, mas o filho não pode ditar coisas para o pai. A filha não pode ditar coisa para a mãe. A mãe falou, está falado. O pai falou, está falado. E se tiver problema, tem chinelo. A democracia, irmãos, é uma coisa importantíssima, mas ela já tem demo no meio. Ou melhor, metade da palavra dela já é demo. E aplicar a democracia em casa, em algumas situações, é um problema sério. E ali não era um momento democrático do Pedro falar assim: não vou te negar. Era um momento de Pedro falar assim: eu reconheço, Senhor, me ajuda porque eu não quero negar. Mas Pedro quis contestar, quis blá blá blá, quis conversar, quis ir para cima do mestre. Não vá para cima daqueles que estão querendo te ajudar. Quantas vezes a gente vai ajudar e o cara quase morde a mão da gente? Tome cuidado, em nome de Jesus, tome cuidado. Pedro se deu mal, porque é o retrato do discípulo que contesta o mestre. Não conteste o que o Espírito Santo vai tocando o teu coração. O Espírito Santo dá sinais, ele avisa, irmãos, ele avisa. Aí depois, quando cai em si, fala: mas aí já caiu em si, já o leite foi derramado. Não adianta, cuide. E eu gostaria de falar da necessidade de nós avaliarmos a confiança terrena e a confiança celestial. No Salmo de número 20, versículo 7. É um salmo que eu gosto muito, você já ouviu bastante provavelmente, mas eu gostaria de nós lermos este salmo que diz, vamos ler juntos? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Esses dias eu tomo café com um amigo, que está no ofício ainda, que tínhamos, e aí ele falou assim: rapaz, morreu uma égua de mais de 350 mil. Eu falei: morreu uma égua de 350? É. Falei: mas e o cliente, ele
está apavorado? Ele falou, não, tinha seguro. E realmente, você compra uma égua, um cavalo de alto custo, de muito valor, e eles morrem de cólica, porque fica ali confinado. Não solta, ou não dá as voltas, e aí o cavalo acaba morrendo, porque come, engorda, fica bonito, liso, tal, né? Chega a brilhar na foto, e às vezes morre, porque não cavalgou, não andou, não. E aí o cara falou, rapaz, morreu a égua. E aí um outro amigo falou, rapaz, eu estava lá em São Paulo, e aí conversando com o dono do hotel que eu estava lá, eu tenho amizade, ele falou assim, rapaz, pedi uma mula de 60 mil reais. Ele falou, mas que mula é essa? Não é mula, eu sou colecionador, eu sou criador, né? E eu tenho algumas mulas, tenho mula até mais cara. Ele falou, louco, mas que hobby, ou sei lá, que negócio mais louco, e tem mesmo. E até hoje as pessoas, eu estou falando aqui de uma forma descontraída, há pessoas que gostam de cavalo. Nós tivemos um presidente que dizia que ele preferia o hálito dos cavalos do que chegar perto do morro, para sentir o drama do povo, porque a favela era terrível. E esse presidente já se foi, e alguns viram de um jeito, e outros veem de outro, o que ele quis dizer, mas aqui está falando da questão de confiança no que era terreno. E até hoje, quando chega o 7 de setembro, passam os carros militares, quando nós vemos, principalmente nos países ditatoriais, na Rússia, na China, na Coreia do Norte, eles exibem aqueles desfiles militares para dizer, confie em mim, porque estamos seguros, olha só as nossas armas. E os Estados Unidos também, quando são ameaçados, ou quando entram numa situação que ele tem que mostrar quem manda, eles mandam uma frota e mandam lá alguns filmes dos seus superaviões e tal, e mandam um recado dizendo, olha, só uma esquadra nossa é capaz de acabar com alguns países, então baixa a bola. E assim o mundo vai exibindo em quem eles confiam. Porém, meu irmão, minha irmã, nossa confiança não pode estar nas coisas terrenas. A nossa confiança tem que estar naquilo que é celestial, olhando para o alto. Nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que saber que o nosso relacionamento é com o alto. O Spurgeon, ele fala que se Davi não tivesse sido tão atormentado por guerras como ele foi, nós nunca teríamos esses salmos tão profundos. E que o cristão, quando ele é atormentado por lutas, por tribulações, isso se torna algo útil ao santo, ao servo de Deus ou à serva de Deus, para que ele produza consolo para outras pessoas que poderão passar sobre com as mesmas situações, momentos difíceis. E quando fala de confiar nas coisas do céu, eu lembro de George Miller, e lendo a biografia dele, nós sabemos de tantas coisas, e ele nunca pedia dinheiro, mas ele sempre estava orando, confiando no Senhor, e nunca faltou nada na obra dele. E há um tempo atrás, eu fiz uma pregação sobre isso, e eu tenho esses dados, mas eu não tenho ele na cabeça, está no meu computador. Se eu não me engano, o que ele conseguiu arrecadar só com oração e confiando em Deus, hoje, nos valores de hoje, seria em torno de 100 milhões de dólares, e tudo gasto no orfanato, em missões e tudo mais, sem pedir $1 sequer. O cara conseguiu arrecadar quase R$500 milhão em oração. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, tenha sua confiança naquilo que é celestial, naquilo que veio do céu, naquilo que o Senhor fala do céu, na sua palavra, no pão vivo que desceu do céu, no Evangelho de Cristo. Tenha sua fé depositada, tenha sua confiança depositada nessa expectativa. Amém? E deixe um legado de confiança. Qual o legado? Se você morresse hoje, qual o legado seu? Eu não sei qual legado eu ia deixar, mas talvez um pastor bravo, chato, lá imprudente assim que alguns me veem. E eu digo que às vezes a gente é chato, às vezes a gente é bravo, eu sou meio traumatizado. Eu estava em Maringá, né? Nós vimos muitas coisas, aprendemos muitas coisas, e nós alertamos sobre muitas coisas, e esses dias até uma pessoa falou, pastor, tudo que o senhor falou aconteceu, como se eu tivesse desejado. Eu falei assim, não,
Eu só avisei você que aquilo iria acontecer. Então gera alguns climas, gera algumas situações. E nós precisamos estar confiando no Senhor para deixar um legado, pelo menos de confiança. Se eu vou deixar um legado de um pastor que foi chato, mas que pelo menos amou as pessoas. Se eu vou deixar um legado de que eu fui um pastor meio bravo, mas pelo menos ele confiava, olha, não, o pastor Elias ele era bravo, ele era meio esquisitão, mas ele confiava em Deus, na sua família. Se você partisse hoje, eles iam dizer o quê? Não, fulana confiava em Deus. Ou você vai dizer assim, ou as pessoas vão dizer assim, eu não sei, de dia ele confiava tal, à tarde era outra confiança, à noite era outra confiança. Qual é o legado que você vai deixar? O George Miller, o Davi, deixaram um legado da confiança no Senhor. Outra coisa é que nós vemos lá em Salmo 22:4, é que há uma necessidade de nós alimentarmos a confiança que nos foi transmitida, irmãos. Salmo 22:4 diz isso. Quantos aqui nasceram em um lar já cristão, nasceram já na igreja? Quantos aqui? Levante sua mão, deixa eu ver. Uma parte aqui, amém? Muitos de nós tivemos esse privilégio. E você teve pessoas que confiavam no Senhor, investiram na sua vida, em nome de Jesus. Transmita isso também, viva isso, porque o salmista diz, em ti nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram no Senhor, e o Senhor os livraste. Então, querido, seja esse o teu legado, seja essa a alimentação no seu coração, de repetir aquilo que repetiram para você. Quantos pastores deram a vida para levar o Evangelho a você? Quantos missionários deram a vida para trazer o Evangelho até você? Honre a Deus e honre a história das pessoas que se esforçaram por você. Amém? E como que a gente honra? Confiando no Senhor. Amém? Podem dizer, eu confio no Senhor. Outra coisa é que nós temos um resultado em confiar. Nós temos um resultado em confiar, querido. Lá no Salmo 125:1, lá vai dizer aquilo que todos nós sabemos: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A minha esposa é um exemplo disso. No dia, nós estávamos investigando, e antes de encerrar, eu gostaria de dizer isso. Estávamos investigando a situação desde 2000 e tralalá, e ela teimando que o seu pé não estava respondendo tão bem. E um dia nós fomos até jantar, terminou o culto, um casal de médicos da igreja, falamos, olha, faz tempo que a gente não sai, vamos sair, vamos ali e tal. E jantamos, e na saída ela falou, olha, eu acho que eu vou no ortopedista. E aquele irmão, que é cardiologista, não é especialista nisso, falou, não, Marlene, você tem que ir num neurologista. E vai em um que não resolvia nada, vai em outro que não resolvia nada. E aí uma irmãzinha da igreja fala assim, olha, tem um que é pelo SUS, mas eu vou falar para ele, vocês são plano de saúde, mas ele vai atender vocês. Ele é de Minas, mas dá aula aqui na faculdade, e ele é um cara muito bom. E não deu outra, foi ele que acertou no alvo. Fomos lá, nos recebeu, 1 hora de consulta clínica, faz isso, levanta aquilo, faz assim, faz assado tal. Não falou para nós e foi escrevendo, falou, olha, eu vou indicar para uma médica específica, que é a que nos atende, faça a ressonância, porque clínica eu já tenho uma ideia, mas faz a ressonância. Fez. Nós já estávamos com medo da ELA, estávamos entre ela, que é a esclerose lateral amiotrófica lá, e a EM, que é a esclerose múltipla. E eu falei, meu Deus, nenhuma das duas, nem a sombra de nenhuma das duas. Fomos até a médica, e aí meio traumatizado, pré-traumatizados, a médica fala, olha, sua doença é essa, Marlene. Ela só chorou, era uma manhã, 37 anos de idade, consultório com fila de espera, ela é psicóloga, ela saiu da faculdade como melhor aluna da turma dela. Em 3 meses, ela já se... 3 meses não, no primeiro momento, ela já conseguia bancar o aluguel e as despesas. Em 1 ano ela já tinha pacientes, ela pôde escolher, falou, só vou atender à tarde. E nesse 1 ano ela já tinha uma fila, que ela falou assim, eu só vou atender até 25 pessoas, não vou atender mais que isso. E tinha uns 12 esperando. E vem a informação, e ela, querida pelas pacientes, eu sei porque vira e mexe no Face, ou então ela fala, olha, fulana me ligou,
por causa da restrição de informação que existe, mas ela passa. Ela ouve de manhã a notícia, e minha esposa foi um monte de Sião ali, ela foi uma montanha. Ela vai à tarde atender mais de 5 pacientes complicados, ela atende. À tardezinha, noitinha já, ela vai para a fisioterapia no último horário, faz a fisioterapia, e a fisioterapeuta fala para a fisioterapeuta, fala, olha, o diagnóstico é esse. A fisioterapeuta inclusive fez o EL, trabalha lá, e ela falou assim, olha, eu imaginava, mas eu não sou médica, eu não poderia falar. Eu me especializei exatamente em EM, e só tem uma coisa, como que você está de pé? Com 37 anos, no início tão brilhante da sua carreira, como você está de pé? Ela falou assim, olha, vamos enfrentar. Trabalhou, fez físio e tocou a vida. E tem tocado de uma forma brilhante. Quem confia no Senhor tem uma confiança maior do que os médicos abençoados que nós temos, do que a farmácia abençoada que nós temos, do que as instalações de fisioterapia que nós temos. Quem confia no Senhor não é abalado. Chorar, chora. Chorar, chora. Mas não se abala. E eu gostaria de dizer o que está registrado em uma obra de Spurgeon, que algumas pessoas, por não confiar, são como a areia, sempre volúveis e traiçoeiras. Alguns são como o mar, são inquietos e conturbados. Alguns são como o vento, incertos e inconstantes. Mas o cristão, ou a cristã, ele deve ser como uma montanha, forte, estável e segura. Se você for na praia esse ano, você vai ver que a areia que estava ali pode estar lá, que o vento você não soube de onde ele veio e também não vai saber nunca para onde ele vai. Você vai ver que coisas podem mudar, mas quando você passa pelas serras, as serras estão lá. É ou não é? Você vai pequenininho, a serra está lá. Você fica maior, a serra está lá. Você vai envelhecendo, a serra está lá. A montanha está lá. Não seja como a areia, mas seja como a rocha, como a montanha. Confie no Senhor. Nós temos um chamado bíblico, irmãos, que está lá em Hebreus 10, 35. Vamos falar juntos? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não pare de confiar no Senhor. Confie no Senhor. Em nome de Jesus, confie no Senhor. Confie no Senhor. Agora o presidente, Deus abençoe, precisa das orações. Agora vai dar certo, é Deus que pode abençoar. Agora eu vou no médico tal, se Deus não edificar, não adianta, confie no Senhor. Agora chegou o melhor remédio, se Deus não abençoar, não adianta. Não adianta. Nós estamos indo a um hospital de ponta e louvamos a Deus pelo tratamento, mas a confiança continua no Senhor, não no hospital de ponta. Houve um novo remédio que chegou ao Brasil, aleluia, mas confiamos no Senhor acima do remédio. E eu encerro fazendo este resumo, que está ali no último slide, que você e eu, todos nós, que você tenha a confiança que Davi teve em Deus, a que Pedro teve em Cristo, e você esteja atento aos avisos, aos toques do Espírito Santo, quando a sua autoconfiança estiver elevada demais. Outra coisa, não deixe de avaliar os índices ideais de sua confiança terrena e celestial. Meu irmão, você pode comprar um carro com 8, 10, 20 airbags, não confie no seu carro, não confie, continue confiando no Senhor. Agradeça a Deus pelo carro, tenha um carro confiável mesmo, mas tua confiança é o Senhor. Confiança celestial. Outra coisa, penúltima, alimente a sua confiança ao ponto de ser sólida e resistente como uma montanha. E nunca esqueça que nós fomos chamados para confiarmos no Senhor.